Saravá para quem é de Saravá. Boa noite, Sr. Lucifer. Boa noite, filha. Saravá, vossa força. Saravá. Chegaram novas perguntas dos filhos e gostaríamos que vós esclarecesse. Muito bem. A primeira pergunta é do Danilo Souza. Ele diz: Saravá, guardião, o que eu preciso fazer nessa vida para não reencarnar novamente com karma? Há um jeito de resolver todas as pendências que eu tenho ainda nessa vida? Salve suas forças. Bom, o que se fazer é evoluir, dar abertura à sua espiritualidade, é se espiritualizar, primeiramente. Não é? Porque só através da evolução, através de estar capacitado nessa experiência aqui, é que vós vai poder ter essa opção de não encarnar mais ou de encarnar, vamos dizer, com um karma mais leve. Não que o karma seja uma coisa ruim, porque todo mundo quando fala em karma, então não entende bem o que está dizendo. O karma não necessariamente é algo ruim, porém eu entendo o sentido que ele está fazendo essa pergunta, né? De situações adversas ou preocupantes. Primeiro precisa se identificar se o que vós está passando, ou que vós vem passando nessa experiência que vós conhece como vida, é devido à vida passada. Ou então por atitudes, plantios que vós venha fazendo desde o início dessa sua caminhada aqui, dessa encarnação. Então precisa sim, o que é necessário? Evolução. É necessário o equilíbrio entre o plano material e o plano espiritual. Tem que andar de mãos dadas, juntos. Não adianta só procurar o plano material e depois procurar o plano espiritual quando está com a corda no pescoço. Porque falar que se tem fé, que é uma pessoa de fé, uma pessoa de crença, é uma pessoa religiosa é uma coisa, né? Mas diferente é aquela pessoa que primeiro ele busca ao Divino Criador, a Deus, para depois procurar aquilo que é o material. Então, vós vive aquilo que vós dá preferência. Acontece na sua vida aquilo que o seu coração, aonde o seu coração está. Então, precisa-se o quê? Se espiritualizar, precisa receber orientações, precisa dar espaço, colocar em prática as orientações para, a partir da prática, então, se demonstra aos planos superiores se vós entendeu, se vós está capacitado ou não. Então, a partir dessas atitudes, dessa prática, dessa evolução, é que o ser humano tem a possibilidade de não encarnar mais nesse plano e também de não sofrer tanto, ou seja, para que o fardo dessa caminhada não seja tão pesado. Ele vai sim se tornando mais leve à medida dos passos que vai se dando em rumo ao quê? A evolução, a capacitação. Esse capacitar-se é mediante as experiências que vós tenha, que surge na sua vida, como vós age e melhor, como vós reage perante elas. Então precisa-se o quê? Orientação, sair das trevas da ignorância. O que precisa para o ser humano para que ele não encarne mais, a não ser que seja por livre e espontânea vontade de querer retornar a esse plano para poder, por compaixão e por misericórdia, por amor, retornar e auxiliar semelhantes. Então, para não voltar mais a esse plano, é necessário sair das trevas da ignorância. Gratidão, voz. A próxima pergunta é do Anderson. Ele diz: Boa noite para quem é da noite e Saravá. Saravá. A prática da caridade, não importa o tipo, ajuda na colheita de nós encarnados ou atenuar maus feitos de acordo com a justiça divina? Obrigado. Bom, primeiro eu inicio perguntando para vós sabe o que é a caridade? Ou para quem esteja acompanhando essa orientação, vós sabem o que é a caridade? Ou vós pensam que sabem o que é a caridade porque todo mundo diz que a caridade é fazer algo de graça para alguém? A caridade é uma ajuda, é um suporte? É.
Mas nem sempre fazer a caridade está ligado a fazer algo de graça para alguém. Então precisa-se primeiro isso, saber de fato e de verdade o que é a caridade. Outra coisa importante também é saber que não existe barganha. Não é que vós faz uma coisa e obtém outra. Não nesse sentido de barganha. Mas tem que ir mais profundo. Ação e reação, causa e efeito, plantou, colheu. Aí muitos vão falar, mas não é a mesma coisa, né? Se eu fizer o bem, eu vou receber o bem. Mas há diferença na sua intenção. Tem muitas pessoas que fazem o bem sem olhar a quem. Isso é verdade. Porém, com a intenção de ser favorecido ali na frente. Então isso daí já não é caridade. Isso é manipulação, isso é falsidade, isso é falta de caráter, é muitas coisas, menos caridade. A caridade é quando vai sim, ajuda quem, não importa a quem, seja essa pessoa, o que ele esteja passando, porém não espera nada em troca. A caridade, o fazer o bem, o ajudar, o estender a mão está ligado a isso. Mas faz e esquece, mas não conta com a ajuda só porque a pessoa, ele pode lhe favorecer ali na frente. Ou então, hoje eu ajudo a pessoa, amanhã eu não sei se eu vou estar caído, talvez essa pessoa me ajude. Não, veja, está tendo um interesse por trás. A intenção é interesseira, tem interesse. Então tem que se policiar que quando vós ajuda, quando vós faz a caridade a alguém, nunca se deve esperar nada em troca. E muitos vão dizer, não, mas eu não espero. Será? Faça um exame de consciência. Porque muitas das vezes as pessoas que vós ajudou, num momento de dificuldade, vós foi pedir ajuda e essa pessoa negou. E daí vós não falou, mas eu já ajudei essa pessoa quando ele precisou. Então veja como tem um interesse. Então, a caridade sim, é um atributo que pode, de uma certa forma, de forma pura, de forma consciente, ela pode e faz com que o seu fardo se torne mais leve nessa caminhada, nessa experiência. Mas tem que se identificar. Como é essa sua caridade? Como é essa sua fé? Ela é verdadeira ou tem um fundo de interesse? Então tem que se fazer esse exame de consciência íntimo, pessoal, honesto, para quando vós ajuda as outras pessoas. Se tiver um interesse por trás, mesmo que for a longo prazo, então isso não tem nada a ver com evolução, tem a ver com barganha, tem a ver com negócio, porque a maioria das pessoas é assim, não, eu ajudo sem interesse. Aí depois vai acontecer justamente isso, que a própria lei maior e a própria justiça divina vai lhe colocar à prova, porque saiu da sua boca que não tinha interesse. E daí, guarda caso que quando vós precisar, vós terá aquela pessoa que vós ajudou para ir atrás, para poder pedir ajuda. E muitas das vezes essa pessoa vai falar, não posso. E daí vós vai se sentir ofendido, porque lá atrás vós estendeu a mão, então é obrigado essa pessoa lhe estender a mão? Não é obrigado. Assim como vós não é obrigado a adorar o Divino Criador, vós não é obrigado a seguir algo que vós não queira, que vós não escolha seguir, né? O livre-arbítrio. Então a pessoa tem o livre-arbítrio dele de poder negar-te a ajuda de contraparte. E daí? Vós vai se sentir ofendido, vós vai sair fazendo o que muita gente faz? Olha, não tem fulano? Quando ele mais precisou, eu estendi a mão. E agora que eu estou aqui com essa situação delicada, que todo mundo está com a situação delicada, como se a situação dele fosse maior do que as dos outros. Aí agora ele me negou ajuda.
Aí muitos ainda dizem, a dor de barriga não dá só uma vez. Veja, então tinha um interesse. Aquela ajuda foi uma barganha. Foi um investimento, não pode ter esse interesse. Quando não há esse interesse, quando você não cria expectativa de ser ajudado por aquela pessoa, então aí sim, aí vai estar colocando em ato aquilo que está ligado à caridade, algo verdadeiro. Então, isso fará com que o seu fardo nessa caminhada se torne mais leve, as coisas aconteçam de forma mais equilibrada. E assim acontecerá em todos os campos da vida. Então tem que se fazer o quê? Primeiro faça esse exame de consciência honesto, sem tapar o sol com a peneira, para consigo mesmo. E daí você vai identificar se até agora você tem feito essa caridade verdadeira ou se é algo falso, interesseiro. Gratidão, Vaz. A próxima pergunta não tem identificação de quem é, mas diz: boa tarde. Quando um Exu diz que você não tem dívidas de outras vidas, significa o quê? Que a pessoa está mais pura que as outras, sabendo que todos estamos nesse plano para evoluir. Não, a verdade é que quando uma entidade quando ela recebe autorização da Lei Maior da Justiça Divina para fazer uma investigação que possa estar ligado a uma vida passada daquela pessoa, daquele filho, então significa que tudo aquilo que está acontecendo na vida presente, nessa atual encarnação, que seja sofrimentos, angústias, desilusões, frustrações, tem a ver com as ações e as decisões e reações dessa vida, deste plano. Que isso não vem de dívidas passadas, simplesmente isso. A pessoa não está sofrendo porque foi uma colheita que não foi terminada lá na vida passada. Não, daí o que ela está passando pela presente encarnação, pelas experiências, ações, reações e tomadas de iniciativa. É simplesmente isso. Não que a pessoa esteja mais evoluída. A evolução é muito mais do que isso. Não está ligado muito a dívidas, mas sim a expansão da consciência. Gratidão, Vaz. A próxima pergunta é de Vanessa Silva. Ela diz: Saravá aos mais velhos e mais novos. Gostaria de aprender mais sobre a espiritualidade, conhecer meu mentor. Às vezes tenho sonhos relacionados com orixá ou com minha avó, mas eu não entendo o que eles estão passando para mim. Cresci indo para Umbanda com minha avó. Eu via pessoas falecidas, mas minha avó falava para mim não falar para ninguém. Sentia cheiro até que parei de ver, mas senti o cheiro. Quero aprender mais, entender para fazer a minha parte aqui na Terra. Gratidão. Para se entender precisa ser orientado. Precisa receber orientação da espiritualidade. Existem sim encarnados que podem passar algo valioso para os demais? Existem. Mas você tem que buscar na situação mencionada, você tem que buscar orientações que venham da espiritualidade. Se vós pensar que vós entrar em um terreiro para desenvolver, que vós se torne médio de incorporação, vai atenuar ou vai lhe despertar algo a mais, vós está enganado, porque até despertar pode despertar, mas se vós não tiver a orientação de como lidar, de como trabalhar, de como evoluir isso tudo, vós estará pior do que quando entrou. Então é melhor que vós não faça nada do que iniciar algo sem estar alicerçado na rocha. Não comece a construir a sua casa ou desenvolver a sua espiritualidade
com estruturas fincadas na areia. Tenha estruturas fincadas na rocha, porque daí sim, aí vós poderá ter um futuro equilibrado, vós poderá desenvolver os dons que para vós, de maneira exemplificada nessa questão, já são até um certo ponto aflorados, mas dons aflorados não significa que eles estejam desenvolvidos. Tem muita coisa a ser trabalhada, tem muita coisa a ser orientada, mas tem que entender o contexto, tudo que isso abraça, esses dons, para que serve, como utilizá-los, como eu desenvolvo, né? Como eu faço uma sintonia melhor com a minha espiritualidade. Essas almas que vós vê, para que como se comunicar, como estar em segurança. Toda alma que vós vê é uma alma boa, é uma alma sofrida, é uma alma vagante, é um quiumba, é um trevoso que está plasmado ali como a alma de algum ente querido ou de algum orixá, de alguma entidade. Como identificar tudo isso? Como estar em segurança? E mais, como as pessoas, principalmente as pessoas que estão à sua volta, estarão em segurança? Para que vós tenha uma vida espiritual, um caminho espiritual alicerçado na rocha. Porém, para que vós mantenha a sua mente ligada ao espiritual, mas os seus pés aqui na terra. Vós tem coisas a experienciar nessa terra, como todo mundo tem. Não tem que fugir aos extremos. Vós não pode se tornar uma pessoa religiosa demais e também uma pessoa cética demais. Vós tem que buscar o equilíbrio entre essas duas potências, que é o espiritual com o plano material, para que juntas, de mãos dadas, então a coisa possa fluir. Porque se não for assim, já está dizendo o próprio exemplo, será um desequilíbrio. E esse desequilíbrio se tornará maior e maior a cada passo dado para frente. Então haja com cautela e paciência. Não é com a pressa que vós vai resolver nada disso. Nem muito menos com ansiedade ou pior, movida por emoções. A pessoa tem que se espiritualizar para ele aprender a lidar, a ser uma pessoa racional, a ser uma pessoa que está no comando das emoções, não as emoções que guiam ela a tudo que ela faz tudo por emoção, tudo por impulso, tudo porque é bonito, tudo porque é fantástico, tudo porque é mágico, tudo porque é isso, tudo porque é aquilo. E como já dissemos aqui uma vez, eu digo novamente, se vós pensa que a vida de um médium, de uma pessoa espiritualizada é fácil, não é fácil. Se a vida de uma pessoa encarnada, que ele não tem espiritualidade, já é difícil, a do médium é maior ainda. Porque vós, a partir do momento que vós começa a ajudar a seres, a almas, né, a resgatar, a orientar, a libertar, a auxiliar outras pessoas que não estão na mesma condição que vós esteja, então vai ser vista como inimigo pelas forças obscuras dos grandes das trevas. E daí vós receberá investidas poderosas, de magias poderosas, mas não de charlatões aí ou de feiticeiros que mexem com magia negra. Estou falando daqueles da onde se originam essas magias. Então, vós estará em risco, seus familiares estarão em risco, desde que vós esteja agindo por emoção. Quando vós recebe orientações verdadeiras, quando vós recebe a orientação como se deve, quando vós passa a ser esclarecida, direcionada, então vós começa a estar e colocar as outras pessoas em segurança. Assim como um terreiro, né? Todas as firmezas, todos os assentamentos, todas as orações, todas as velas, todas as coisas que são feitas ali, não é para bonito. Aquilo tem como finalidade defesa, proteção, harmonia do ambiente, porque cada pessoa que pisa ali, o Pai de Santo é responsável. Se alguém morrer dentro do terreiro, se alguém passar mal, o responsável é o Pai de Santo.
Então todos têm que estar ali em segurança. Não pode ser tomado por espírito zombeteiro, trevoso, quiumba. Tem que ter segurança, porque um espírito desse que seja raivoso, que seja vingativo, ele basta que ele esteja 1 minuto em terra. Então ele pode causar grandes estragos, inclusive tirar a vida de outras pessoas. Então tem que fazer muita atenção. Isso dentro de um terreiro, imagine na sua casa. Então as pessoas, não falo isso para que as pessoas tenham medo, não, para que as pessoas comecem a utilizar da razão. Mediunidade, espiritualidade não é um conto de fadas. Não é uma fantasia. Então faça muita atenção para isso, para que vós não se prejudique, não enterre esses seus dons, para que vós não se afunde em terrenos obscuros daqui para frente, e muito pior, não faça com que outras pessoas se afundem. Então faça muita atenção, dê passos seguros, com cautela e responsabilidade. Certo. Gratidão, voz. A próxima pergunta é da Maria Pessoa. Ela diz: Olá, eu gostaria de saber sobre os senhores do karma. Tem algumas pessoas falando sobre isso no YouTube. Senhores do karma. Senhores do karma seriam os agentes da lei maior e da justiça divina, que vão assegurar que aquele que plantou colha. Então são agentes da lei maior e da justiça divina, diretamente assim, simples assim. Claro que dentro do âmbito da lei maior e da justiça divina, cada qual tem o seu cúmpito. Então existe entidades espirituais superiores que são os que regem, os que aplicam, né, essas leis aqui no plano terrestre. Então são agentes da lei maior e da justiça divina. Independente que a pessoa ache justo ou injusto. Quem está encarnado não tem condições de achar aquilo que é justo ou injusto. Porque para achar aquilo que é justo ou injusto tem que se ser imparcial. E imparcial só existe o Divino Criador. Então, a lei maior da justiça divina é uma extensão do próprio Divino Criador. Então, não que ele puna ninguém. Existe uma lei. Quando vós planta, vós colhe. Se vós não quer correr o risco, então não plante o que vós não queira colher. Não deseje para o semelhante coisas ruins, más intenções, porque tudo aquilo que vós direciona ao semelhante, para vós, lhe torna na mesma intensidade. Volta à mesma intensidade. Ação, reação, causa e efeito. Plantou, colheu. Então, ações do karma, por isso que eu disse ainda passado, que karma não é a tradução de coisa ruim. Porque quando as pessoas, todo mundo que eu vejo falando a respeito de karma aqui nessa nação, então a boa parte das pessoas, quando fala karma, as pessoas já traduz isso como sofrimento. Mas não, a lei maior e a justiça divina não vem para só fazer a pessoa colher, né, os frutos de maus plantios, mas também ela se encarrega de fazer com que aquele bom plantio, também os bons frutos não sejam corroídos por ervas daninhas ou por pragas. Então, veja que o karma é algo neutro, é algo equilibrado. Então, para aquele que planta, faz um bom plantio, faz uma boa rega, aduba bem a sua plantação, lhe será garantido pela lei maior e pela justiça divina, ou por esses agentes do karma, que a pessoa colha e coma os seus doces frutos, assim como também os dos desequilíbrios. É o suficiente. Certo. Gratidão, voz. A próxima pergunta é da Rita Maria. Ela diz:
Saravá Guardião. Eu gostaria de entender por que hoje, nesse exato momento, estou passando grande dificuldade em geral. O que eu falo é sobre contas acumuladas e alimentação. Graças a Deus que a saúde no momento está bem. Voltando à pergunta, eu gostaria de entender que quando uma pessoa tira a carta cigana, dizendo que é para mim, vem sempre muita prosperidade, muito dinheiro, fartura e outras coisas. Sempre sai isso. Mas quando eu recebo um dinheiro foi um empréstimo que eu fiz. Gostaria de entender. Desde já agradeço. O nome dela é Rita Maria Alves da Silva, 30/1/1977. Certo. A respeito da cartomancia, lembre-se que é sempre uma previsão. Não é uma profecia. E aquilo que as cartas mostram são a maior probabilidade. O que acontece é que, para que vós tenha certeza daquilo que se passa na sua vida, precisa de uma investigação espiritual. Não é só o simples fato de parar e começar a pensar, porque se vós parar e só começar a pensar, então a sua mente irá causar mais dúvidas. Porque daí vós vai começar a falar, eu acho que eu estou passando essa situação porque eu fiz aquilo ali. Ou será que foi porque eu fiz aquilo outro? Então vós fica no achismo. E daí vós conversa com outras pessoas e as pessoas lhe passam o quê? Mais achismos e opiniões. Então vós nunca saberá uma coisa concretamente, né? É inútil pensar que as cartas irão lhe dizer coisas específicas, né? Te diz sim. Vamos dizer que num campo de probabilidades, de possibilidades, para um cartomante verdadeiro, então ele reduz essas probabilidades e afunila para a maior probabilidade. Mas isso vai depender das suas ações, das suas decisões, porque uma decisão que vais tomar agora vai mudar todo o resultado da sua caminhada aí para frente. Se vós chega agora e faz uma tirada de carta, e na carta diz A e B, a tirada de carta foi para aquele momento que vós estava sentado na frente do cartomante. Quando vós se levanta, se vós tomar, depende das atitudes que vós tomar, vós pode mudar completamente o rumo dessa tirada de carta. Por quê? Porque é uma previsão. Previsão. Nunca se esqueçam disso. Não estou dizendo que a cartomancia não tenha valia, ou que seja algo mentiroso. Não, existe sim, assim como em toda profissão, em todas as coisas que acontecem na Terra, a maioria das coisas estão em desequilíbrio. Tem as pessoas charlatão, tem as pessoas que estão interessadas só em dinheiro, mas também existem os cartomantes verdadeiros. Que eles conseguem ver, por exemplo, no seu caso, então foi feita a tirada de carta e vê sempre o dinheiro, sempre possibilidades. Significa o quê? O que eu posso dizer para vós é que vós tem muitas portas abertas para o seu campo financeiro. Porém, é claro, é nítido que os seus caminhos estão fechados, que é os caminhos que levam para que aquilo se concretize. Isso as cartas não podem lhe dizer. Isso só se vê através de quem está apto para isso. Que no caso é uma entidade espiritual, né, de lei, e que daí será passado para vós aquilo que tem que ser passado. Para que no momento vós entenda, e daí em cima disso vós tenha a decisão nas suas mãos de vós dar passos seguros para contornar essa situação, para agir de maneira adequada, equilibrada nos momentos certos. E daí as coisas começam a acontecer. Então as situações, os percalços que cada um passa na vida, né, não podem ser solucionados pelo simples fato da tirada de carta, porque senão, quando vós vai lá e faz a tirada de carta, aí dá o resultado de que vós está ali mostrando, né, possibilidades de vós ter um ganho financeiro. Aí vós chega lá e daí não acontece. Aí vós vão querer colocar a culpa no cartomante. Não, mas a culpa não é do cartomante, porque a cartomancia, repito, não é uma profecia.
é uma previsão. Aquilo se é sondado ali em situações futuras, presentes e futuras, todas essas probabilidades. Então as cartas vão diminuindo, 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 até que fique aquilo que é mais provável. Então é isso, ela precisa o quê? Receber uma orientação, saber o que está acontecendo de fato e de verdade, né? E assim, de forma rápida, não tem como isso acontecer. Requer o quê? Que esteja acontecendo uma investigação. Assim como é para todos. Entidade espiritual não é vidente. Entidade espiritual tem a capacidade de poder investigar a vida dos filhos e das filhas, saber ali os caminhos pelos quais foi percorrido, analisar, ver, presenciar acontecimentos, para daí, a partir de descobrir aonde estão as raízes, então pode-se agir no presente. Mas nada de... Entidade não é oráculo. Entidade espiritual não é oráculo. É tudo um trabalho. É isso. Gratidão, Paz. Próxima pergunta é de Mariano Lara. Ele diz: evoluir espiritualmente, praticar o perdão, procurar sempre entender o outro, conter a ira, buscar a paz, entregar seu amanhã ao divino Espírito do Deus que comanda o universo, é suficiente para não termos a necessidade de uma religião? Entenda que a religião, ela é como a escola. Para a pessoa que nada sabe, para aquela pessoa que aqui na Terra é chamada de leigo, então o objetivo de frequentar uma religião, primeiro de tudo, é disciplina. Porque a pessoa adentra ali pensando que ele pode, que tudo pode ser feito da maneira que quiser. E daí ali ele chega e começa a se defrontar, a ter perante a pessoa regras. Então, por um lado, é positivo, porque é melhor que a pessoa aprenda a ser disciplinado do que não ter disciplina alguma. Mas para a pessoa se espiritualizar, ele não tem necessidade da religião. A religião é como uma escola, é uma instituição religiosa. Prestem atenção na coisa, é uma instituição religiosa. Porque, veja que é um terreno, uma situação muito sutil, como o fio de uma navalha. Porque de uma parte é isso que eu estou falando, é uma instituição, é um prédio, é uma construção, né? Deus está lá dentro? Deus também está lá dentro, assim como está fora, como está na parede, como está na pedra que vai chuta na rua, nas flores, no ar. Deus está em tudo. Então não, Deus não está só lá dentro. Porém, tem que se saber que dentro da religião, ali aquele local, ele foi consagrado ao Divino Criador, ao sagrado. Então requer o quê? Respeito. Ali sim pode ser um âmbito que vós vai ali meditar, se conectar, pode. Assim como vós pode fazer a mesma coisa embaixo de uma árvore, dentro da sua casa. Só que assim, vai entrar nessa coisa da disciplina, porque dentro da sua casa, se vós tem filhos, os filhos estão brincando, né? Estão ouvindo música, estão pulando, cachorro latindo, tudo isso. E lá na religião não, lá tem uma ordem, lá não tem bagunça. Então a pessoa tem essa possibilidade de se conectar mais. Porém, entenda que quem está ali responsável é um ser humano igualzinho a vós, independente que seja homem, seja mulher, não importa. Essa balela de que quando tem um padre, um pai de santo, um monge, alguma coisa que diz, não, eu sou o único representante de Deus aqui na Terra, eu sou, se não falar comigo, não vai estar falando com o Divino Criador. Tudo isso é mentira. Talvez as pessoas que digam isso, que estão ali, que são pastores, que são pais de santo, que são padres, que é isso, que é aquilo outro,
que se auto-intitulam, talvez a vida deles esteja mais desequilibrada do que a sua. Não tem nenhum santo aqui, nesse plano. Acredita no que eu estou falando. Eu não estou falando isso para menosprezar, humilhar, ridicularizar ninguém, muito menos julgar. Porém, é um fato que todos estão aqui, estão experienciando. Todos estão buscando o equilíbrio. Ele pode sim estar num melhor equilíbrio do que vós estão. Mas isso não dá o direito, né, de impor nada a ninguém. Porque sempre a questão é essa. Veja, o divino Criador, que é aquele que tudo pode, aquele que tudo fez, aquilo que tudo faz e aquilo que tudo fará, onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor de todas as coisas, dono de toda a majestade, se ele não lhe obriga a fazer nada, como um outro encarnado vai lhe obrigar a dizer para vós, vós tem que fazer isso? Veja, faça atenção nas palavras. Vós tem que fazer isso. É uma ordem, né? É uma doutrina, é um dogma. Não. A palavra, sim, poderia ser usada de forma diferente. Olha, existe a situação assim. Vós pode optar em dar esse passo ou não. Lembre-se que tudo é um plantio e colheita, plantio e colheita. Não imposição. Quando se tem imposição de alguma coisa, olha, se vós não fizer isso, né, vós vai para o inferno. Se vós não fizer aquilo outro, Deus vira as costas para vós. Não, se vós disser essa outra coisa, o seu anjo de guarda vai virar as costas para vós. Tudo mentira. Porque se isso fosse verdade, a espiritualidade seria carrasca, seria cruel. E o divino Criador seria o pai de todos os carrascos. Ele seria maldade, ele seria tudo de ruim. Então tem muita incoerência no meio dessa história, né? Então o certo é a pessoa primeiro se espiritualizar, né? Os primeiros passos para se espiritualizar é isso. Conheça, né, as religiões, vá ali visitar, frequente durante um tempo, sem compromisso, sem pegar a sua vida e colocar numa bandeja e entregar na mão de outro ser humano, certo? Por mais que ali diga, olha, aqui vai estar entregando a sua vida a Deus, o entregar a vida a Deus você pode fazer em qualquer lugar, mesmo aí, nesse momento, sentado na cadeira, na poltrona, sentado no chão, hora que vós estiver tomando banho, embaixo de uma árvore, que vós estiver comendo, que vós estiver, não importa. O entregar a vida a Deus, vós não precisa entrar num prédio para vós entregar a vida a Deus. Porque a entrega da vida ao Divino Criador diz mais respeito às suas atitudes para com o semelhante, para com a sua própria vida, sua própria família, do que estar enfiado dentro de um prédio, de um local, seguindo dogmas ou doutrinas ou rituais. E dali quando termina, todo mundo ali bonitinho, todo mundo arrumadinho, abraçando um outro. Quando sai da porta para fora, está amaldiçoando, está julgando, né? Então isso não serve de nada, isso é só ilusão. Então o certo é a pessoa começar a se espiritualizar. Ele começa ali, antes de ele escolher uma religião, ele visite, ele vá, não vá só na conversa dos, não vai em lugar porque é isso, porque aquilo, não, vá visitar, veja, pise com seus próprios pés, veja com seus próprios olhos, ouça com seu próprio ouvido. Pare de viver a vida que todo mundo quer que vós viva. Vós tem a sua autonomia, vós tem a sua vida própria, viva a sua vida própria. Não o que os outros querem que vós façam, ninguém paga as suas contas. E daí, a partir do momento que vós visitar, que vós ver como funciona, vós vai sentir se ali é um lugar que vós se sente bem, vós se sente livre, vós se sente acolhido. Muito bem, vós encontrou? Ótimo, bom, já encontrei. Então vós começa o quê? Mas aí vós já passou, vós vai ir como conseguir identificar que a parte, os nomes que mudam,
tudo está direcionado ao mesmo ponto, ao Divino Criador. Ah, mas a religião A, a religião B é isso, aquela faz isso, aquilo faz aquilo outro. São só caminhos que ali na frente eles se encontram para chegar no mesmo lugar. Porque o que vai dizer se vós vai se encontrar com Deus ou não, repito, tem mais a ver com as suas ações, com as suas reações, com o estilo de vida, com aquilo que vós trata o seu semelhante durante todo o dia, durante todas as semanas, todos os meses, todos os anos da sua vida. Vós é uma pessoa misericordiosa? Vós é uma pessoa que perdoa? Ou vós é uma pessoa que julga, fofoca, manipula, corrompe, derruba, amaldiçoa, inveja? Isso sim vai dizer se o seu encontro com o Criador está mais longe ou mais perto. Então isso é o começar a espiritualizar-se, é abrir as portas para o Divino Criador. O Divino Criador está em tudo, mas daí vós começa a filtrar aquilo que cabe para a sua vida no momento do aqui e do agora. O futuro não existe. O passado já está dizendo, já foi, é a água que passou por baixo da ponte. Então, não, a pessoa sim, ele pode ter frequentado, ele pode ter vindo de uma família católica, né? Uma família protestante, uma família budista ou de uma família de ateus. Não importa. Isso é o que foi a sua família. A questão é, e vós? O que vós deseja? O que vós opta para a sua própria vida? Né? Faz sentido? Procure esse sentido, mas de mente aberta, observe. Se vós chega num lugar que vós não gostou daquilo que está acontecendo ali, não julgue, fala, não, isso daqui não cabe na minha vida, não sinto que caiba. E daí, a partir do momento, depois, quando vós já estiver com essa mente aberta, porque mente aberta não significa que vai entrar tudo, vós tem que ir filtrando, não, isso não faz parte do meu caráter, isso não faz parte da minha índole, né? Isso para mim eu não concordo, não importa quem esteja falando ali, pode ser quem for falando, não importa, não dê razão a quem está presente, mas o que está acontecendo. Aí a partir do momento que vós já estiver mais solto, que vós estiver liberto, né? Que não serão palavras criadas pelo homem que vão fazer com que vós tome decisões, aí sim, aí vós pode optar lá pela religião que vós mais se identifica, vós mais está à vontade, que vós pode exercer essa espiritualidade com um certo nível de liberdade. Aí vós pode optar em entrar numa religião, ou se vós não quiser, não precisa. Porque se fosse assim, ateus não acessariam as esferas superiores. E eu conheço vários ateus que já acessaram e estão em esferas superiores. Enquanto existem religiosos que estão em esferas inferiores, devido à intolerância, preconceito, né, arrogância, prepotência. Por quê? Porque muitas das vezes, mesmo a pessoa sendo um ateu, uma ateia, o caráter, a dignidade, a índole, a verdade daquela pessoa, então é equilibrada. E é isso que interessa para o Divino Criador. Não é os rótulos que vós pode ter aqui. Eu sou católico, eu sou um bandista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o advogado. Vós não é nada disso, vós só está aqui passando por essa experiência. Cada um de vós é muito mais do que isso. Então não se prendam a rótulos. Nem que vós pretenda ter, né, como se fosse uma vantagem, mas também, principalmente, os rótulos que as pessoas lhe dão. Né?
Se vós busca a Deus, tudo mais te será acrescentado. Nada vai lhe derrubar, nada vai lhe destruir, nada vai fazer com que vós caia. Vós pode balançar, vós está aqui nessa experiência para experienciar, vós vai sofrer, vós vai derramar algumas lágrimas, vós vai sangrar, né? Vós vai se apaixonar, tudo isso igual as outras pessoas, só que não será o suficiente para fazer vós cair prostrado, cair no fundo do poço. Porque está escrito lá, né? Para aqueles que moram sob a proteção do Altíssimo, a sombra do Onipotente, então cairão 10.000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, vós não será atingido. Agora, para isso é necessário crer. Só tem uma maneira de vós conhecer o Divino Criador, é colocando a fé em prática, se tornando a própria fé. Certo, gratidão, Vaz. A próxima pergunta é da Genilda Azoni. Ela diz: Saravá, guardião. Saravá. Tem muitas pessoas e vídeos com mensagens no YouTube nos alertando sobre os 3 dias de escuridão. Dizem que vai ser muita escassez e muito frio. O que os guardiões podem nos esclarecer sobre isso? É profecia mesmo? Muito obrigada, Saravá. Sim, isso está ligado sim à profecia, né? Mas é a profecia o quê? É o final deste ciclo, o ciclo da Era das Trevas, para se iniciar o ciclo da Era da Luz. Então, sim, isso está ligado a uma profecia, sim, isso irá acontecer, mas mesmo aquilo que vós consiga ler, o que foi autorizado chegar ao plano material a respeito dessas profecias, mesmo assim é insignificante perto daquilo que realmente irá acontecer. É muito mais. Então ainda é tempo para aqueles que podem, ainda está em tempo de se tornar melhor como ser humano, de dar abertura ao Divino Criador. Para isso, não é que vai dar abertura ao Divino Criador, vai se tornar uma pessoa espiritualizada, né? Que vós vai deixar de trabalhar, vós vai deixar de cuidar da sua família, que vós vai deixar, né, de sair, ir a um restaurante ou beber uma bebida. Não diz respeito a isso. É o parar de julgar, é o parar de manipular, de fofocar, de ter inveja, de fazer manipulações, intrigas, de ser pessoas intolerantes, preconceituosas, sem valores. Porque tem muita gente sem valor. Quando eu falo sem valor, não estou dizendo o valor do ser humano, não, valores, né, como ética, como honestidade. Estou falando de coisas valorosas, atributos valorosos. Então, dessa profecia tem muito a ver ali, é o momento, esse momento que a humanidade está passando, já é a separação do joio do trigo, como diz lá nas Escrituras. Então, sim, isso é uma profecia. E como toda profecia, isso irá se cumprir. Está no final de ciclo. Falta pouco para que esse ciclo realmente se encerre para iniciar o seguinte. Então, os eleitos, os escolhidos, os auto-escolhidos, melhor dizendo, que aquelas pessoas que optam pelo equilíbrio, não por religiosidade. Religiosidade não vai salvar ninguém. É só uma ferramenta para que vós acesse a sua espiritualidade, tenha uma melhor conexão com o Divino Criador, com a sua fé. Então ainda é tempo, porque daí a terra, a nova terra, será herança dos auto-escolhidos, daqueles que forem selecionados para permanecer. Aqueles que não forem, que é tido lá nas Escrituras como os ímpios, os falsos, né? E os falsos profetas, tudo mais,
Então, não é que eles deixarão de existir, né? O lago de fogo é as entranhas da terra, a lava que sai de dentro do vulcão. Porque quando for encerrar esse ciclo, quando ele terminar, então os cataclismos acontecerão como essa humanidade atual jamais viu. Então muitas pessoas serão devoradas pela terra, né? Muitas situações. Não falo isso para que vós tenha medo, mas para que vós novamente utilize da consciência, da oportunidade de poder se tornarem pessoas melhores. Entender o que é esse se tornar melhor, sem barganhar, simplesmente se tornar. Claro que essas pessoas que caírem aí, que estarão no lago de fogo, e as pessoas que perecerão nesse momento, que serão muitos, né? Serão muitos. Eles não deixarão de existir, eles vão para outros planos, porém planos adequados com a evolução e o momento da caminhada que cada um se encontra. Se é uma pessoa violenta, agressiva, que quer e tem costume de agredir, de matar, de fazer tudo isso, pois ele vai para um planeta, ele vai para uma dimensão na qual todos que estão ali estão na mesma condição, para que ele possa daí evoluir a partir da sua própria ignorância. E aqueles que já conseguiram continuar caminhando, pararam de dar murro em pontos de faca, então eles herdarão a nova terra. E daí começará a era da luz. Então veja que o que vai diferenciar daqueles que herdarão a nova terra e aqueles que serão transportados para outros lugares é só o dar murros em ponto de faca. Não é questão de erro. Todo mundo erra, todo mundo está errando e continuará errando, porque vieram aqui para essa experiência para experienciar. Se vós viesse aqui sabendo o que tinha que ser feito, ninguém cometeria desequilíbrios. É só uma questão de raciocínio. Então a questão não está no erro, no deslize, mas sim em continuar dando murro em ponto de faca. Por isso que tem pessoas que estão lá atrás ainda no caminho, enquanto tem outros que estão mais evoluídos. Não é porque Deus ama mais eles, não, a mesma oportunidade dada para ele foi dada para os outros também, só que os outros continuam o quê? Preferem dar murros em ponto de faca, persistir no erro. Então, como cada qual é livre, a Deus, né, foi dado ao ser humano o livre-arbítrio, se ele escolhe viver na ignorância viverá. Gratidão, Paz. A última pergunta é da Valquíria. Ela diz: Saravá, guardião, o que esperar desse ano de 2023 e daqui em diante? Pois é, muitas pessoas aí vêm, às vezes me fazem essa pergunta, ou vejo fazendo perguntas também em terreiros onde eu estou, ou em outros locais também, né? Veja, repita novamente, vagarosamente. O que esperar desse ano de 2023? O que esperar? Não tem nada para esperar. Mas tem que agir. Porque o esperar está muito ligado como um milagre, cair do céu. O que vai acontecer? As pessoas querem saber, ter uma premonição antes das coisas. E não é assim. O livro da vida de cada um de vós está em branco. O que vós tem que fazer é pegar, tomar a caneta da sua vida, que é aquela que escreve como será a sua vida daqui por diante, como será o seu plantio, pegar, porque está na mão de outras pessoas. E daí vós começar a escrever nas páginas em branco o que será esse ano. Vós irá determinar isso, mas desde que vós tome essa iniciativa. Não espere nada, porque se vós gerar expectativas, vós terá como pagamento frustração.
indignação. Então, não espere, faça. Tome iniciativas para que vós tenha um ano melhor do que foi o passado. Faça esse exame de consciência, as atitudes tomadas, né, no passado ano, para que vós faça de forma diferente, para que esse ano se torne melhor. E daí as coisas irão acontecer. Entenda que todo esse negócio que está ligado ao horóscopo, essas coisas são previsões. Escreva nas suas páginas em branco o que será esse ano. Não espere. Faça, seja, aconteça, vença. É o suficiente. Gratidão, voz. Essas foram todas as perguntas. Então, espero que através de responder essas questões, essas dúvidas, essas perguntas, vós possam ter caminhos mais firmes, pisando na rocha, não na areia. Porque a areia afunda, vós não sabem o que pode ter por baixo da areia. Pode estar cheia de espinhos, pode ter escorpiões, pode ser uma areia movediça. Construa, dê os seus passos na rocha. Tenha as suas vidas alicerçadas na rocha. Busque orientação. O momento não é amanhã, não existe um momento certo. O momento é aqui e agora. Porque aquilo que vós vive hoje será os resultados e os frutos que vós comerá amanhã. Saravá e boa noite.